Oi, meus amores. Boa noite agora. Bom dia ou boa tarde para quem vai me assistir depois. Sejam muito bem-vindos. Vocês sabem que eu gosto de falar sobre assuntos alegres, né? Sobre relacionamento de parceiro, sobre autoestima, sobre sucesso profissional. Mas hoje eu vou falar sobre dois temas muito importantes e que a gente precisa olhar para isso com uma visão mais preparada, né? Que é sobre suicídio e sobre câncer, tá? Porque se a gente compreende as causas, onde estão as causas, está também a solução. Então, um beijo, gente. Boa noite. Oh, meu Deus. Boa noite, Murilo. Seja bem-vindo. Boa noite, quem mais? Um monte de gente aqui. Quero muito sobre câncer de mama. Certo, é o câncer de uma forma geral, tá? Mas eu vou falar sobre câncer de mama também, né? E vocês vão entender por que esse câncer de mama é um dos que mais acontece em nós. E como nós podemos fazer? Além disso, gente, vocês que já estão aqui e as outras pessoas que vão assistir depois, né? Porque fica postado aí no feed quando isso é possível. Saibam que eu vou fazer técnica daqui a pouco para cada um de nós aqui trabalharmos nosso impulso, né? Nosso impulso de morte. E muitas vezes um pequeno exercício, uma técnica, nos tira, né, de um movimento que poderia nos levar à morte, enfim, tá bom? Sejam muito bem-vindos, vão chamando as pessoas. Eu vou escrever aqui agora do que é que nós vamos falar hoje. Suicídio e câncer na visão sistêmica, tá? Isso é muito importante para todos, né? Para nós, para que a gente possa saber como agir, para que a gente não precise passar por essa experiência, mas também para que a gente possa ajudar outras pessoas, né? Suicídio e câncer. Na visão sistêmica. E, gente, tem tantas ações que a gente faz e que geram um mau efeito e a gente faz pensando que é o certo. Eu vou falar sobre isso aqui também, na visão sistêmica. Pronto. Suicídio e câncer na visão sistêmica. Eu acho... Fixar comentário. Eu acho que eu escrevi direitinho. Pronto. Gente, olha só. Então, nós vamos saber das causas. Pronto, agora deixa eu falar do que nós vamos trabalhar hoje. Vamos saber das causas principais que geram o impulso, né, de se matar. Tanto nas crianças, lembrando que o percentual de suicídio no Brasil aumentou muito e é interessante porque diminuiu de uma forma geral, diminuiu a nível mundial, porém nas Américas aumentou, deixa eu olhar até o percentual, aumentou em 17% nos últimos anos. E especialmente no Brasil aumentou muito, especialmente em crianças e adolescentes, tá? E eu vou falar a causa disso, porque nós precisamos saber da causa. Não adianta ficarmos, sabe, só falando sobre o percentual, só discutindo sobre isso. Ai, nós precisamos ficar atentas, tá? Mas atentas de que forma? Então vamos ficar atentas com um pouco mais de conhecimento e de inteligência, para que a gente possa ajudar os nossos filhos, sobrinhos, netos e as pessoas em geral. Então, enquanto vocês vão chegando, eu vou contar aqui para quem não sabe ainda o que me levou a buscar também uma ajuda, uma compreensão. E essa busca, essa procura fez com que eu abrisse o Instituto, né, o Renascer Saúde, foi a busca para ajudar a minha filha, que também tinha impulso de se matar, tá bom? Então, não é à toa que eu gosto de falar desse tema,
Como eu digo, né, eu sempre gosto de falar de coisas, né, de casamento, de dinheiro, mas eu gosto também de falar disso, porque o grande impulso que eu tive para mudar o ramo de atividade da minha empresa e mudar para o Instituto foi quando eu percebi que essas técnicas, qual técnica de renascimento de constelação estava curando a minha filha do impulso de morte. Então eu percebi que mais pais e as pessoas em geral precisavam saber que isso tem causa. E quais eram as causas no caso da minha filha e de mais de 7.000 atendimentos que eu já fiz em consultório, entende? Então assim, eu tenho 17 anos que eu atendo como terapeuta, eu tenho mais de 18.000 horas atendendo com as constelações e atendi já fiz mais de 7.000 atendimentos individuais e já atendi quase 30.000 pessoas, contando a parte de grupos e individual. Então, assim, eu tenho um conhecimento acerca dos sintomas e daquilo que funciona, certinho? Então, boa noite, gente. Gente, qual cidade que vocês estão? Depois eu vou perguntar de novo, para que a gente fique de mais e mais de corações conectados, tá? Então, me conta de qual cidade você está aqui batendo papo comigo. E eu tenho certeza que o nosso compartilhar hoje vai ajudar você a ajudar alguém, tá? Vai ajudar você compreender o que talvez os seus filhos estejam sentindo, seus netos ou filhos das suas amigas. Só para recordar, a cada 40 minutos no Brasil, uma criança se suicida e 20 crianças tentam suicídio, tá bom? Crianças que eu falo pré-adolescentes e adolescentes. Então, nós realmente precisamos ter um olhar nessa direção, mas procurarmos fazer com que esse nosso olhar não seja só de curiosidade ou de desejo, mas sim um olhar onde a gente possa fazer algo diferente. Márcia Lima, você chegou, a Islã. Então, meus amores, quem tiver aí ocupadinho com outra coisa, escreve pra mim aqui em qual cidade você está. Por quê? Porque isso nos deixa de corações mais conectados, né? Sandrinha Costa, coisa boa, Belo Horizonte. Gente, quem precisar de terapeuta master, né? A Sandrinha Costa, que escreveu Belo Horizonte aí. Ela é renascedora e ela já fez curso de constelação também. Tiago, analista, seja bem-vindo, gente. Olha só, enquanto vocês chegam mais ainda, gente, a Márcia Lima, ela atende aqui no Instituto. O Aislan também, gente, o Aislan vai atender no Instituto, já está atendendo no Instituto também, com renascimento, com movimentos de mãos energéticas, sabe? Então, olha só, gente linda chegando aqui. Então, sejam muito bem-vindos, Murilo de Aparecida. Olha só, 1%, olha só, 1% das mortes, 1% das mortes é por suicídio consciente. O que é suicídio consciente? Quando a pessoa decide amarrar a corda no pescoço, quando a pessoa decide se cortar, quando a pessoa decide tomar algo que chega a matá-lo ali naquela hora, um veneno, quando a pessoa decide se dar um tiro. Então, são suicídios diretos. 1% das mortes. Vocês já perceberam? Tem 100 pessoas ali num lugar, numa festa, tem 100 pessoas. Uma daquelas pessoas vai se matar. Uma daquelas 100 mortes, uma delas foi por suicídio, onde a pessoa decidiu tirar a própria vida. 700.000 pessoas se matam, né, por ano. E aqui no Brasil, eu falei, vou repetir agora, aqui no Brasil, nas Américas, o suicídio aumentou em 17% nos últimos anos. Então, por que estamos aqui falando sobre isso? Porque nós precisamos compreender o que nos leva a querer tirar a nossa vida. E psicólogos, terapeutas, psiquiatras, as pessoas, assistentes sociais, as pessoas que procuram ajudar outras pessoas, as comadres, né, as vizinhas, as pessoas da família, precisam entender um pouco mais das causas.
Porque não adianta eu querer ajudar se eu não sei, né? Se eu não sei as causas, se eu não sei como resolver. E é disso que a gente vai falar agora, tá? Deixa eu olhar aqui. Bom, globalmente, né, a OMS diz o seguinte, que diminuiu realmente, eu esqueci de anotar o percentual, mas parece que é 30 e pouco por cento dos suicídios a nível global diminuíram nos últimos anos. Mas no Brasil, nos últimos anos, aumentou em 17%. E a quarta causa de morte, aqui é o suicídio. Ele só perde para, deixa eu ver aqui, eu não sei se eu anotei isso, mas é para acidente de carro, para agressões, às vezes a pessoa brigam e um mata o outro, e para tuberculose, sabe? A não ser isso, o suicídio já está no quarto lugar. O Brasil é o segundo país do mundo, né? Segundo país que tem a maior índice de nascimentos por cesariana. E vocês vão entender um pouco porque as pessoas têm tanto se matado aqui nas Américas, tá bom? Então vamos lá. Qual é a causa, né, do impulso de morte? Qual que é a causa do suicídio? Existem fatores, como a gente vê isso, né, dentro das pessoas que atendem, fala, são fatores psicológicos, biológicos, são fatores sociais, certo? Mas por que as questões sociais me incomodam ao ponto de eu querer tirar a minha vida? Por que os fatores biológicos, o que existe aqui no meu corpo, nos meus genes, que me impulsiona a tirar a minha vida? Então nós precisamos olhar a causa, e não só esse meio de campo. Nós precisamos ver o pano de fundo, porque onde está a causa está a solução. Então nós precisamos entender para que a gente possa ajudar os nossos filhos. Em muitos momentos eu tive, né, eu tive medo que a minha primeira filha tirasse a própria vida, sabe? Eu já contei isso aqui outras vezes. Então, a minha filha, muitas vezes, ela falava em tirar a própria vida e eu agia com ela de uma forma firme. E o que eu dizia pra ela? Eu falava, filha, a vida a mamãe te deu. Agora, eu não posso ficar segurando você. Só que se você quiser pular do prédio, você vai pular. Porque eu não posso proibir você de se matar. O que eu posso dizer pra você é que tudo passa. E que eu estou aqui para ajudar você a ultrapassar isso. Só que o que eu compreendi ao longo do tempo, e esse tempo foi em 2004, sabe? Em 2004, eu compreendi as causas do impulso de morte da Andréa. E é por isso que lá em 2004 eu tomei a decisão de mudar o ramo de atividade da minha empresa para o Instituto. E é isso que eu quero que vocês que estão aqui, né? Essa quantidade de pessoas que está aqui agora já me ouvindo, me assistindo, que sejamos divulgadores, sabe, das causas. Ai, Marta, eu entendi isso. Agora eu compreendo porque meu filho muitas vezes quer se matar, porque minha filha está com problema. Agora eu entendi o que eu preciso fazer, né? Como eu posso agir, certo? Então eu vou falar aqui das causas sistêmicas dentro da visão das constelações e do renascimento, certo? Então, segundo a OMS, OMS é a Organização Mundial de Saúde, né, gente? Acho que todo mundo sabe, eu acho. Uma das questões que leva mais a pessoa a tirar a própria vida é o álcool e o uso de drogas. Mas então nós precisamos perguntar por que a pessoa tem necessidade de usar álcool de forma exagerada ou usar drogas. Então, o álcool e a droga não é a causa. O que é a causa? É o motivo que leva a pessoa a não conseguir beber de forma moderada. A pessoa não conseguir seguir sem as drogas. Entende? Então, vamos lá. Eu gosto de explicar isso dessa forma assim. Exemplo. Deixa eu colocar aqui. Vamos supor. Falando nisso, esse aqui é meu primeiro livro, né? Aqui tem a causa. Deixa eu colocar assim que fica mais fácil pra vocês entenderem. Aqui é a causa. Essa causa pode ser um trauma de gestação, de nascimento, assassinatos na família,
abortos provocados ou naturais, sabe? Pessoas que morreram cedo e deixaram filhos pequenos, enfim, são as causas, é um acontecimento. Esse acontecimento dentro de um sistema, preste atenção que isso aqui vai te ajudar a entender por que as coisas acontecem. Não adianta ficar falando só de suicídio, não adianta ficar repetindo essa palavra sem buscar entender a causa para ajudar as pessoas. Não adianta só repetir isso. O mês do combate a não sei o quê, o mês da prevenção do não sei o quê. Não, vamos entender a causa e vamos fazer com que esse entendimento chegue a mais pessoas. Então aqui está um motivo, né? Esse é a causa, o fato. Esse acontecimento gera crenças e pensamentos. Que as crenças e os pensamentos geram emoções, sensações e pensamentos, tá? E sentimentos. E as emoções, as sensações e os sentimentos geram ações e postura que gera resultado. Qual que é o resultado? Desejo de se matar, de sair da vida. Dentro da psicologia, nós sabemos que a pessoa ela não quer morrer, ela quer superar, ela quer que uma determinada dor seja dissolvida. Ela não quer se matar, ela quer resolver um problema. Como ela não acha um jeito de resolver esse problema no dia a dia, ela quer se matar. Mas qual é o problema, né? Qual é o problema? Esse fato aqui. Entende? Então não adianta a gente só conversar. Quantas pessoas eu já atendi que queriam se matar, né? E eu atendi uma mulher alguns anos atrás e foi uma cliente minha que acabou se matando realmente. E nos atendimentos, né, que eu fiz com ela, era incrível. Eu acho que eu fiz uns 3 atendimentos. Era incrível como ela estava o tempo todo sorrindo. Sabe? Só que ela não disse para mim que ela tinha impulso de se matar e que isso vinha na mente dela. Eu acredito que talvez nem viesse, sabe? Eu acredito que nem viesse. Em dado momento, ela resolveu e pulou do prédio e se matou, sabe? E, no entanto, ela vivia sorrindo. Então, muitas vezes, a pessoa quer se matar, ela não tá chorando, entende? Ela não tá naquele desespero que muitas vezes nós vemos. Muitas vezes essa pessoa está sorrindo e amanhã ou depois ela se mata. Por quê? Né? Nós vamos entender isso também aqui, tá? Olha só, um dos fatores, tá? E eu sei que muita gente aqui não vai gostar de saber disso nesse primeiro momento, mas você precisa saber disso, tá? Se você nasceu de cesariana ou se você tem filhos nascidos de cesariana, tá? Por quê? Porque o saber o que eu vou falar agora pode ajudar você a ajudar seus filhos, entende? Porque tem saída. Eu não vou falar aqui só da causa, eu vou te mostrar uma saída. Como você pode resolver isso, entendeu? Então, olha só. Uma das causas que faz com que tantos jovens aqui no Brasil, pré-adolescentes e adolescentes, estão se matando. E muitas vezes não são pessoas, não são jovens de família desestruturada, não. Muitos não são. Eu tenho observado jovens que estão se matando de pais que estão, né, aparentemente bem, até tranquilos, sabe? Então, olha só, aqui no Brasil, o Brasil é o segundo país de nascimentos cirúrgicos, de nascimento por corte, de nascimento cesáreo, tá? O Brasil aqui, 55% dos nascimentos são de cesárea. E se olhar e somar o setor privado, isso é pesquisa de 2022, tá? E se olhar o setor privado, está em 86% dos nascimentos são por cesariana, certo? Agora, no ano de 2022, por agora, certo? E a OMS, ela sugere que seja no máximo 15%. No entanto, aqui no Brasil, como eu já falei, vou repetir agora, é um dos países que mais tem incidência de suicídio. Globalmente, o suicídio diminuiu, mas aqui nas Américas aumentou. Porque os países que mais têm nascimentos cirúrgicos estão aqui na América, tá?
Tem um que é na América do Norte, que eu me esqueci agora. Mas aqui, na América do Sul, tem o Brasil, tem o Chile, tem a Venezuela, sabe? A grande parte o Equador, dos países aqui próximos, estão nascendo de cesariana. E o porquê isso, Marta, gera um impulso maior das crianças de tirarem a própria vida? Porque o nascimento natural faz com que esses jovens tenham a força de superar as dificuldades, que a primeira grande barreira ou primeira questão para ser superada é no momento do nosso nascimento. Esse é um dos motivos. Tem outros que eu vou falar agora mesmo também. Então, essa criança está lá dentro do ventre da mãe, se sentindo apertadinha, muitas vezes sentindo dores aqui, porque muitas vezes dói. Estar dentro do ventre da mamãe, encaixada ali, muitas vezes dói. E essa criança, então, em dado momento, ela percebe que a mamãe foi lá e alguma coisa cortou a mamãe, o sangue escorreu, e ali a pessoa pode ser libertada daquele momento que ele estava se sentindo pressionado. Então, o que acontece muitas vezes com os nascidos cesariana? Primeiro, não tem muita facilidade em tomar decisões sozinhos, sabe? Tem mais dificuldade em resolver as coisas por si mesmo, querem que as pessoas façam as coisas por eles, e quando estão na pré-adolescência e na adolescência, eles muitas vezes se sentem fracos ou indecisos ou inseguros em tomar decisão, e diante das pequenas dificuldades que surgem, para eles se tornam grandes dificuldades. Por quê? Porque eles não tiveram lá no momento do nascimento a opção de fazer aquele esforço e vencer aquele primeiro obstáculo que seria para nascer com vida. Então, são levados para o hospital e ali a mamãe tira ele, não permite que ele faça isso por ele mesmo. Depois, então, essa criança vai ter essas reações. E o que acontece? Muitas vezes, olha, a grande maioria das crianças que eu atendi, que se cortavam em momentos de dificuldade, ou às vezes comiam os dedos, que mordiam nos próprios dedinhos assim, os pré-adolescentes e adolescentes, são nascidos de cesariana. Por quê? Porque eles estão lá presos dentro da barriga da mamãe, se sentindo sufocados e espremidinhos ali, e eles não saem daquilo por eles mesmos, mas alguém vai lá e corta. Então, na vida, eles acreditam que se cortar é um bom recurso. É um primeiro passo. Se cortar é um bom recurso para sair das situações difíceis. Uma outra coisa, os nascidos de cesariana vão ter mais propensão em termos de percentual, vão ter mais propensão ao alcoolismo e uso de droga. Porque ele nasceu lá, naquele momento, a mamãe tomou uma anestesia. Ele se sentiu também anestesiado nas perninhas. Gente, eu já fiz milhares de renascimento. O que é renascimento? É trabalhar a liberação e a reprogramação das pessoas. Oi, gente, gatíssima. Esses filtros aqui são lindos e hoje eu tô de cabelo escovado. Então, o renascimento é a técnica que nós utilizamos para levar a pessoa que tem, por exemplo, procrastinação, impulso de suicídio, que tem dificuldade de tomar decisão, a pessoa insegura, na maioria das vezes tem a ver com trauma de gestação e de nascimento. Então, a gente faz esse processo, ajudamos a pessoa a perceber as crenças dela e liberar. E o primeiro renascimento que a minha primeira filha fez na vida foi que começou a tirá-la do impulso de suicídio. Então, o renascer se chama renascer porque foi através dessa técnica que a minha primeira filha, Andréa, começou o processo de cura, porque ela queria se matar. Ela também tinha essa dificuldade pelo trauma de nascimento dela. E olha que ela não... até em crianças, não só até, principalmente em crianças, tá? Então, a gente faz em bebê recém-nascido. Tudo isso é maravilhoso. Preste atenção. Vocês podem fazer isso com seus filhos, com seus netos. Vocês já colocam eles aqui no seu tórax. Respire e já ajuda eles a reprogramarem.
Já que estão nascendo, na maioria das vezes aqui, como eu falei, 86% das crianças no Brasil estão nascendo de cesariana. Ou a gente faz algo, vocês vão ver esses meninos se matando cada vez mais. Ah, Marta, só mata os nascidos de cesariana? Não, lógico que não, né? Mas aqueles que têm muitos traumas de nascimento, mas os de cesariana é porque nasceram através de um corte, através do sangue que escorria ali naquela hora. O renascimento é excelente, eu fiz com a Marta e indico. Oh, lindinha, Ana Maria. Tanta gente se suicidando, exatamente. Muito, por isso que eu não gosto muito de falar sobre... eu falo assim sobre temas, sabe? Pra ficar falando suicídio, repetindo isso. Porque nesse mês onde é dirigido para que as pessoas falem sobre suicídio, é o mês que mais as pessoas suicidam, tá? Então, por isso eu não gosto de falar. Então, por isso que eu já tirei um dia só pra falar de suicídio e câncer. Porque o mês destinado ao câncer é onde mais brota câncer nas pessoas, tá? Então, por isso eu gosto de falar de riqueza, de dinheiro, de alegria, de prosperidade, de sucesso. Porque quanto mais eu falo isso, mais vibra em vocês. Mas eu senti necessidade de falar sobre isso hoje, para ajudar as pessoas, né? Não só ficar falando, a gente precisa prestar atenção, a gente precisa não sei o que. Não, vamos fazer. Por que acontece assim? Vamos ajudar a resolver. Vamos falar para os nossos filhos que parem os meninos de cesariana. E nós também que parimos de cesariana, porque eu tenho a Andréia, né? Que a primeira nasceu no parto vaginal e a outra de cesariana. Então nós precisamos entender isso, tá? Porque não adianta só ficar falando e repetindo sem saber o que tá fazendo. E a maioria das pessoas, quase 100% das pessoas, não sabem por que isso acontece. Só sabe falar e reclamar e repetir estatística, né? E quando tem que marcar a cesariana, meu filho teve que antecipar o parto, estava quase sem o líquido amniótico. Lógico, melhor nascer de cesariana do que morrer antes de nascer, né? Mas que deveria ser assim. A cesariana deveria ser um último recurso para que a criança pudesse nascer. E agora, hoje em dia, não. É o primeiro recurso por indicação de médico, por má informação, porque é mais fácil para o médico ou a mãe tá com preguiça de esperar o trabalho de parto, ou porque quer que a criança nasça na data do aniversário do pai, ou o dia que o pai tá de folga, ou o dia que a avó... Enfim, sabe? Então, esses nascimentos estão prejudicando as crianças no sentido de elas terem competência para resolver os conflitos que surgem na vida adulta. Esse é um ponto, tá? Aí depois, lembrando agora, mas eu vou fazer um exercício aqui, uma técnica com vocês, tá? Depois, outra coisa. Porque esse é um grande motivo, mas vamos falar mais outras coisas. Por que você acha que quanto mais fala, mais acontece? Porque, olha, gente, a palavra tem vibração. Toda palavra tem vibração. Toda palavra tem poder de ação. E eu li há muitos anos atrás, eu li uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com um grupo de pessoas, e separaram um grupo de pessoas durante, me parece que 2 anos. Era um tempo assim, 2 ou 3 anos. Um grupo de pessoas semelhantes, onde eles iam participar de programas de prevenção de câncer. E o outro grupo semelhante não participou de grupo de prevenção de câncer. Então, o que eles perceberam ao longo desses... Eu não lembro se foi 2 ou 3 anos, sabe? As pessoas que participavam do grupo de prevenção de câncer, que era um encontro uma vez por semana ou quinzenalmente, não sei, 30% dessas pessoas desenvolveram câncer, tá? Nesse período. Por quê? Porque onde foca a sua atenção, onde nós focamos a nossa atenção, aquilo acontece na nossa vida, sabe? Então, se eu foco a minha atenção na saúde, na alegria, na abundância, eu vou ter saúde, alegria e abundância. Se eu foco a minha atenção na reclamação, naquilo que eu não gosto, nos boletos, os boletos vão aumentar. Eu vou ficar menos alegre, entende? Então isso na prática, a gente tá falando de física, tá? De física e também de física quântica.
Meu pai se suicidou há 19 anos e eu nunca falei para meus filhos que foi assim, dessa forma. Bom, eu vou falar aqui uma coisa e eu acredito que seria bom, sabe? Não julgando, porque você não fala, ou você não falou, porque no seu coração você julga de alguma forma essa atitude, entende? Desse papai. E muitas vezes, esse papai não conseguiu fazer diferente. Com certeza ele não conseguiu fazer diferente, né? Porque você acha que... Ah, tá, já respondi essa. Então, muitas vezes é importante a gente falar para os nossos filhos, porque quando eu excluo alguma coisa, aquilo que eu excluo nos domina, sabe? Então, se você sentir em algum momento que gostaria de falar, sabe, de fazer isso, mostre a foto do vovô para eles, conte, né, sem julgamento, e peça aos seus filhos para imaginar o vovô e se curvar diante do vovô e dizer: querido vovô, agora eu olho para o seu destino e eu sinto muito por isso, mas eu estou aqui para te pedir que, por favor, me abençoe para que meu destino seja mais leve, para que eu não venha passar por essa experiência. Entende, gente? Porque quando a gente julga, ou não conta, ou exclui a pessoa, ou o destino da pessoa, a tendência é repetir, entende? Aquele mesmo destino, tá? Então, bom, eu falei um pouquinho sobre a causa que é os nascimentos cesáreos, né? Agora, as causas sistêmicas que nos levam ao suicídio. Então, lógico, a depressão, muitas vezes, mas às vezes acontece que a pessoa tem um impulso, tá? Uma outra força se movimenta. Uma outra força se movimenta e a pessoa não consegue fazer diferente. Quando a pessoa percebe, ele já fez aquilo, né? Tentou se matar ou realmente se matou, sabe? Então, tem uma frase do Freud, né, o pai da psicanálise, que diz o seguinte: nós somos dominados por tudo que a gente rejeita. Então preste atenção nisso. Se eu rejeito o suicídio, essa força pode me dominar, sabe? Se eu rejeito o assassino ou o assassinato, isso também pode me dominar, entende? Então, olhar para tudo tal como se apresenta. E muitas vezes o nosso coração dói por aquele destino, sabe? Mas a gente se curva diante desse destino e concordamos com ele. E quando fazemos isso, algo se move para melhor dentro de nós, tá? Outra causa sistêmicas e outra força. Mamãe quer morrer. Então, muitas vezes a pessoa tem o impulso de se matar. Por quê? Porque a mamãe dela quer morrer. Então, lá inconscientemente, essa criança diz dentro do seu coração: querida mamãe, antes eu do que você. Então, é uma frase lá na alma dessa criança. Gente, quem tá aqui me tagarelando comigo a primeira vez? Quem não? Bruna Sotério, tava com saudade de você. Quem está aqui pela primeira vez ou pela segunda vez? Quem começou a me seguir agora há pouco tempo? Escreve eu, só pra eu ver aqui. Porque se tiver mais gente, eu vou falar algumas coisinhas mais sobre esse meu caminho aqui, tá bom? Então escreve quem está aqui me seguindo e me perseguindo, que começou hoje ou nas últimas 2 semanas, né? Há pouco tempo, tá? Escreve aí pra mim se tem tempo que vocês estão aqui, se não. Tem muita gente, sabe? Eu fico muito feliz. Tem muita gente nova, tem muitas pessoas que estão aqui comigo. E vocês que estão antes já sabem que eu não fico aqui gastando o tempo de vocês e nem o meu. Eu não fico aqui, né? Toda terça-feira, 20 horas, eu tô aqui. E, gente, semana passada eu falei pra vocês que talvez eu não estivesse, que eu ia fazer uma cirurgia, mas eu transferi minha cirurgia para a próxima segunda, tá bom?
Olha que maravilha, sou nova por aqui, sou nova por aqui. Isso, quem mais, gente? Então, aqui nesse meu livro, esse meu primeiro livro, eu escrevi esse livro e escrevi 2 infantis. Então, aqui eu tenho uma frase que eu gosto muito, é uma frase do Jung, né? O Jung foi também psicanalista, psiquiatra, e ele dizia o seguinte, preste atenção que isso tem tudo a ver com isso que eu tô falando agora. Tem 4 anos que eu te sigo, maravilhosa. Ah, tá, coisa boa. Jung diz o seguinte, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Entende? Então, muitas vezes, a gente tem uma atitude, a gente fala, esse padrão se repete na minha família. Nossa, na minha família as pessoas se matam. Na minha família repete-se o câncer. E o que a gente escuta, gente, sobre o câncer? Sobre o suicídio, sabe? A gente fala o combate ao suicídio, né? A pessoa perdeu a guerra contra o câncer. Entende? Então eu estou aqui também para dizer para você que isso é péssimo. Não é assim que as coisas funcionam. Gente, Aline, eu vi que você tá aí, escreve em letra maiúscula a série Uma Nova Mulher, tá? Eu vou sugerir a vocês, porque lá fala de uma pessoa com câncer. E lá, essa série Uma Nova Mulher, gente, é uma série sobre constelação familiar. Quem não assistiu ainda, assista, porque além de você perceber a postura de um constelador, vocês vão compreender como funcionam as constelações, por que aquele movimento surge, e lá também fala sobre o câncer e qual a postura que nós devemos adotar se nós quisermos nos curar do câncer, tá? Renascimento, postura, caminho para o sucesso. Ah, Laís! Pois é, gente, esse meu livro aqui, realmente ele é cheio de ensinamentos, né? Eu assisti, é maravilhosa. Então, gente, por favor, Uma Nova Mulher, assistam, porque vocês vão compreender um pouco mais esse mecanismo inconsciente que atua na nossa vida e que muitas vezes faz com que a gente tenha câncer e muitas vezes faz com que a gente se mate, tá? Então não adianta nós ficarmos dizendo, os fatores são multifatorial, são fatores psicológicos, fatores sociais. Sim, mas de onde vem meu desequilíbrio psicológico? Por que eu não tenho uma boa relação com a sociedade ou com o mundo em geral? Por que eu quero me matar? Por que eu desenvolvi um câncer, né? Então... Ai, Laís, que bom que você gostou. Eu assisti, amei Uma Nova Mulher. Isso, gente, tá na Netflix. Não sei se tem em outro lugar, mas é da Netflix. E compensa vocês assistirem, tá? Então, vamos lá. Muitas vezes a mamãe quer morrer, sabe? Às vezes a mamãe quer morrer porque ela teve um trauma lá na infância, porque ela ficou longe da vovó, não importa. Mas a mamãe tem lá inconscientemente. Às vezes a mamãe tá com 60 anos, com 30 anos, com 40 anos. E a mamãe quer morrer, sabe? Ela não pegou um revólver pra matar, ela não tem consciência disso. Mas, ela, inconscientemente, ela quer sair da vida. Então, uma filha, principalmente uma filha, mas às vezes um filho também. Então, ele tem um impulso de morrer no lugar da mãe. O que ele vai fazer? Ele procura se matar ou realmente consegue se matar. Outra coisa... que gera também causa sistêmica. Agora eu tô falando causas sistêmicas que nos leva ao suicídio. Muitos assassinatos na família. Alguém perguntou se essa live vai ficar gravada. Sempre que o Instagram permite, eu deixo, porque o meu intuito é que mais pessoas assistam, que mais pessoas se transformem, que mais pessoas se curem, que mais pessoas falem sobre isso, tá? Então, muitos assassinatos na família. Muitas vezes as pessoas morreram, nossos familiares mataram pessoas, e esses assassinatos fazem com que a gente queira morrer, também por amor a eles. Porque, gente, preste atenção, todas as pessoas que foram mortas por pessoas da nossa família começam a fazer parte da nossa família. Os assassinados
pelos membros da nossa família, também fazem parte. E quando eles são, não é comentado, as pessoas julgam, né? Quando nós julgamos os nossos parentes assassinos, e quando não honramos aqueles que foram mortos pelos nossos parentes ou por nós mesmos, então isso gera um movimento que nos leva ou leva os nossos descendentes muitas vezes a quererem se matar, entende? Eu estou escrevendo um projeto sobre saúde mental. Esta live é um presente para mim. Oi, Vivian linda, que bom que tá ajudando você, tá? Você está na formação? Parece que eu tenho uma aluninha que chama Vivian, Gente, aproveitando, passando esse final de semana agora, porque nesse final de semana eu tô com o módulo 2 da turma 17 de constelação. Então, passando esse final de semana, no próximo é o primeiro módulo da turma 18 de formação em constelação familiar. Tá? Se vocês quiserem aprofundar nessa abordagem, sejam muito bem-vindas, tá? Ainda tem algumas vagas, eu não sei quantas, não são muitas, mas tem algumas, acho que umas 5 ainda, certo? Para completar e lotar a turma. Ah, não está, minha flor, tá certo. Mas precisando de mim, vai assistindo aí, tem muita live disponibilizada, tá? E precisando, estamos aqui, certo? Para colaborar com aquilo que eu puder. Porque livros assim em relação à saúde mental, com um olhar sistêmico, ele vai ter um efeito muito maior. Que é o caso desse aqui, eu falo de renascimento, né? Mas quem conhece essa parte sistêmica, ao ler o livro, percebe que dentro dele tá cheio de técnicas, inclusive, né? Certo? Outro fator que gera impulso de suicídio. Outras pessoas que já suicidaram na nossa família, suicídios que se repetem. Então, quando nós nos curvamos diante desse destino das pessoas que tiraram a própria vida, às vezes porque tiveram dívidas que não conseguiram pagar e se envergonharam diante daquela dificuldade, ou porque se apaixonaram, enfim, não importa a causa. E muitas vezes a gente nem sabe as causas, né? Mas quando nós nos curvamos diante dessas pessoas, nós realmente podemos ter uma certa liberdade para fazer diferente. Mas quando eu rejeito ou quando eu temo, né? Então, o próprio Freud também já dizia, todo medo é desejo. Eu acho que Freud não conseguiu compreender muito bem isso, por que seria assim, mas ele percebeu que nós atraímos tudo que nós tememos, sabe? Então, isso aí, Freud nasceu em 1856, ele já dizia isso. Agora, nós percebemos que aquilo que eu temo, eu atraio, sabe? Por quê? Porque se eu tenho medo, a minha mente está focada naquilo, certo? Gente, então, recordando aqui, quem gosta, lembrando, vou falar rapidinho, porque aí vocês vão escrevendo enquanto eu sigo aqui na toada para não gastar o tempo de vocês. Se alguém tiver interesse, gostaria de fazer formação em constelação familiar, nós temos a caixinha de alta vibração, que a gente coloca os nominhos de vocês, como tem pessoas novas que às vezes nem sabem disso. Então, se vocês quiserem, tá? É só para quem quer que a gente coloque seu nominho na caixinha de alta vibração, que a gente energiza. E essa vibração, né? Porque eu estudo, e às vezes eu tenho curso dentro da física quântica, tem curso que eu dou que é utilizando física quântica. Então a gente que entende um pouquinho de física quântica, a gente sabe como isso funciona. Então se você quiser receber essa vibração, né? Que a gente aciona toda segunda-feira, alta vibração, e você quiser... em relação, por exemplo, eu vou aumentar minha vibração porque eu gostaria de fazer o curso de constelação familiar e empresarial. E Marta, coloque meu nominho aí. Se você quiser, tá? Coloque o nome constelação, tá? Porque eu já sei que você quer que a gente coloque o seu nominho na caixinha de alta vibração. Para as pessoas que moram em outro estado, em outras cidades, saiba que a gente disponibiliza aqui o Instituto. Se você quiser vir para cá, o Instituto, nos dias de cursos, né? Ele vira um acampamento, cheio de gente, sabe? É um alojamento, se vocês quiserem, que é uma forma de ajudar vocês
né, financeiramente, e, enfim, porque se vocês ficam aqui, não precisa ficar em hotel, certo? Então, nós disponibilizamos isso e o Instituto vira uma festa, tá? Nesses dias, tá bom? Então, quem quiser que a gente coloque seu nominho na caixinha de alta vibração, para que as coisas se organizem e você possa vir fazer a formação, tá? Só colocar a constelação aí que a gente direciona os nominhos de vocês pra lá, tá bom? Lembrando que nossa formação é parcelada em cheque, em boleto, em 20 vezes sem juros, tá? Então é muito fácil, a gente ajuda vocês no que precisar. E como funciona? Em 2019, vim a Maceió e brincando disse: vou morar em Maceió. E cá estou. Que coisa linda! Morando em Maceió e amando. Pois é, olha a física quântica funcionando aí, né? O Instituto tem a melhor vibração. Ah, a Poliana dizendo aqui. Gente, olha, isso que vocês veem aqui, eu acho que dá pra perceber que eu tenho uma vibração assim, né? Essa vibração, eu sou bruta, sem educação, mas eu tenho minha vibração, minha alegria o tempo todo, tá? Então essa vibração, ela existe e permanece, mesmo quando eu tô com brutice, tá? Marta, quando que você fica com brutice? Quando o povo me passa raiva, né, gente? Não, o povo não me passa raiva, não. Eles fazem eu ficar com a minha raiva mesmo, afloradinha. Tô brincando, gente, não é isso, não. É porque às vezes eu fico brava quando vocês escutam o que eu tô falando que vocês têm que fazer pra sua vida virar uma vida próspera e feliz, vocês não fazem. Aí eu dou lá uns solavancos, sabe? Aí umas tamancadas, né? Meus alunos chamam de tamancada. Então, quem tiver interesse em algum momento, escreva constelação que a gente coloca seu nominho lá. Outra questão que faz com que a gente tenha impulso de morte ou queira se suicidar: abortos naturais ou provocados, tá? Então, principalmente os provocados. Às vezes, um aborto provocado nos leva a ter impulso de tirar a própria vida. Quando saímos do prumo, ela bate. Sim, gente. Mas quando vocês ficam no prumo, vocês vão que vão sem levar tamancada. Então, muitas vezes a gente toma pílula do dia seguinte. Eu nunca tomei, não, mas... E não estou aqui julgando quem toma, tá? Eu tô contando, eu não julgo ninguém. Eu apenas conto para vocês os efeitos, para que vocês possam tomar a sua decisão. E aqueles que já tomaram pílulas do dia seguinte, que é um percentual altíssimo, né, das pessoas no Brasil, realmente seria importante você perceber se tem impulso de tristeza, sabe? Como se te faltasse alguma coisa, um vazio dentro do seu coração, uma saudade do que você não sabe do que é. Então, muitas vezes, isso tem a ver com abortos que você tem, natural ou provocado. E as pílulas do dia seguinte, eu atendo muita gente que teve crianças que não nasceram com vida com pílulas do dia seguinte. E isso gera, muitas vezes, a pessoa quer morrer. Por quê? Por culpa ou para ficar junto com as crianças que não estão na vida. Outro fator que gera abortos o tempo inteiro são o DIU de cobre, entende? Então o DIU de cobre, ele é abortivo. Por quê? Porque ele não libera hormônio. O Mirena e outros liberam hormônio, o DIU de cobre não. Então, como ele não libera hormônio, o que impede o bebê a gestação de seguir em frente? O DIU de cobre impede que o embrião se aloje no útero. Então, cada vez, quem tem DIU de cobre, cada vez que você fecundou aí, esse bebezinho não pôde ligar-se ao útero, é um bebê, é um aborto, tá? Nesse caso, eu diria que é semi-provocado, né? Até que você tenha ouvido isso que eu tô falando agora, você não sabia, você não tinha consciência. A partir de hoje, você é responsável, né, pelas vidas que ficarem pelo meio do caminho. Eugênia!
Parabéns! Adorei que você tenha mudado o nominho do seu Instagram. Gente, Eugênia de Rio Verde, se vocês precisarem de constelação de renascimento, tá? Porque Eugênia Dantas, minha aluna linda lá de Rio Verde. E eu gostei que você mudasse o seu nome pra gente ler seu nominho direitinho, Eugênia. Então, gente, preste atenção. Muitas vezes você quer morrer também, ter aquela tristeza. E às vezes até tira a própria vida mesmo, porque tem abortos aí de crianças que não foram vistas, que estão excluídas, tá? Então não adianta eu falar aqui na live e falar o que você quer escutar, não. Eu tenho que falar o que você precisa, que nem sempre é o que você quer ouvir. Eu tenho que falar o que é real, tá? Porque nós, consteladores, que atuamos com essa abordagem da maneira que Bert Hellinger nos ensinou, a gente não julga ninguém. Mas a gente tem o dever de contar os efeitos, né? Ai, o meu corpo, como que é, gente? Aquela frase do povo problemático que fala assim, meu corpo, minhas decisões. Como é que é aquela frase? Esqueci. Me lembre aí, a hora que vocês lembrarem eu falo. É meu corpo, minhas regras, não sei. Meu corpo alguma coisa, né? Alguma coisa. Então, só que o universo diz o seguinte, as regras quem dou sou eu, sabe? Você pode tirar as suas crianças, né? Tá, meu corpo, minhas regras. Ah, é isso mesmo. Meu corpo, minhas regras, sabe? Mas acontece que você vai lá, você mata uma criança, você tira a vida daquela criança, e isso é assassinato entre membros da família. Isso, meu corpo, minhas regras, assassinato entre membros da família. E se você já fez isso, procure olhar para esse filho que você tirou. Procure dar um nome. Procure dar um lugar no seu coração para que a sua vida seja melhor. Porque muitas vezes a pessoa está ouvindo o que eu estou falando aqui e ela já fez o aborto. Ela já tomou pílulas do dia seguinte. Ela já usou DIU de cobre. O efeito não é porque você não sabe que você não vai ter o efeito. Vai. Mas você agora sabe. Agora você sabe. Agora você sabe se você quer continuar com DIU de cobre ou não. Agora você sabe que você pode dar um lugar no seu coração para suas crianças e dizer, eu sinto muito, a mamãe não sabia disso. Eu sinto muito mesmo, sabe? Porque olha só, você pode ter suas regras em relação ao seu corpo, mas o universo tem as leis dela em relação a você inteiro, a nós todos. Sabe? Então, quando nós tiramos a vida de alguma criança, assassinato entre membros da família vai gerar psicoses nos seus descendentes, vai gerar dificuldade de fala muitas vezes, sabe? Porque você faz isso, muitas vezes você não conta, então você guarda um segredo. Aquelas pessoas que fizeram abortos e que guardou isso como um segredo, que não contou pra ninguém, os segredos não revelados geram dificuldade na fala nos nossos descendentes. Então, o universo tem as suas regras, tá? Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, o universo faz o que ele quiser com a sua atitude, tá? E muitas vezes é um impulso de morte. E muitas vezes também é um câncer que se faz em você por causa da sua culpa, por causa das suas mágoas, tá? Então, outra coisa importante, nós precisamos... Agora vamos falar sobre câncer, porque depois eu vou fazer a técnica e a gente vai fazer junto. Ah, não, acho que eu vou fazer... Quem quer a técnica agora? Vou fazer uma técnica para você perceber. Eu vou fazer agora, porque senão depois eu falo sobre o câncer, né? As causas e como agir, tá? Quem quer técnica, e me diga também se a altura da música está boa. E quem estiver aqui e quiser fazer a técnica que nós vamos fazer em relação ao suicídio, eu ainda vou sentir aqui no meu coração. Já sei o que eu vou fazer. A música tá boa? Ai, obrigada. Obrigada, tá ok. Eu quero. Certo. Margarete Álvares, minha querida. Então, olha só. Quem quer, respire suavemente,
E fique num lugar, se possível, fique num lugar onde não tem pessoas conversando, sabe? Eu sei que alguns de vocês às vezes não tem como fazer isso, mas se tiver, fique num lugar onde você fique centrada, sozinha, sabe? Esses movimentos de constelação aqui são movimentos de constelação, eles já destravam alguma coisa dentro de você, tá? Tem um compromisso, amor, certinho, Ana Maria, um beijo. Até terça-feira, 20 horas, de novo. Mesmo fazendo a cirurgia, gente, eu quero ver se eu venho pelo menos meia horinha aqui com vocês, tá? Na próxima terça. Certinho, tá ótima a música, maravilha. Então agora eu quero que vocês coloquem as suas duas mãos assim diante de você. Gente, eu pintei minha unha hoje de laranja, adoro. Então respire suavemente. Olhe para a sua mão direita por um tempo. Respire e olhe só para a sua mão direita. Nesse momento, eu estou de coração conectado com o seu coração. Então olhe para a sua mão direita e respire suavemente. Depois eu digo para você o que a sua mão direita está representando. Respire suavemente e apenas olhe só para a sua mão direita. Observe suavemente. Deixe uma respiração bem suave tomar conta do seu corpo. E agora, olhando para a sua mão direita, diga: agora eu vejo você. E assim que você repetir isso, respire profundamente. Observe a sua mão direita, mais uma vez de forma linda e profunda. E observe como você se sente, como você se sentiu antes de dizer eu vejo você e como você se sente agora. De forma direta ou indiretamente, todos nós tivemos pessoas que tiraram a própria vida. E muitas vezes nós mesmos tivemos vontade de sair da vida. Então, olhando para a sua mão direita, respire e saiba que sua mão direita está representando o suicídio, o impulso de morte. Olhe para ele sem rejeitar. E diga novamente: agora eu vejo você. Fale isso com amor. Não como alguém que está lendo a frase, mas como alguém que sente dentro do coração que agora você vê. Lembre-se, ou saiba, quando olhamos para o suicídio, estamos olhando para as pessoas que se mataram de forma consciente, diretamente ou indiretamente. Agora olhe mais uma vez, de forma muito amorosa, para a sua mão direita e diga: eu sinto muito pelo que aconteceu com você. E ao falar isso, respire profundamente. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você, pelo seu destino. Fale e respire profundamente. Eu sinto muito se eu te rejeitei. Eu sinto muito se em muitos momentos eu disse
que deveríamos combater você. Agora eu te vejo com amor. E respire e veja como você se sente agora. Depois que você diz isso. E mais uma vez respire suavemente. E leve a sua mão direita até o seu coração. E feche por um instante os seus olhos. Com sua mão direita sobre seu tórax, sobre seu coração. Sinta que você está dando um lugar em seu coração para todos os que tiraram a vida. Para todos da sua família. Para todos aqueles que por um motivo ou outro tirou a própria vida. Então respire suavemente e sinta que todos eles estão dentro do seu coração. E diga agora, repita novamente: em nosso sistema e em meu coração você tem um lugar. Sorria e respire. E agora, abra seus olhos e olhe para a sua mão esquerda, com a outra em seu tórax, com a mão direita em seu coração. Olhe para a mão esquerda. Talvez você não sinta nada. Talvez você não sinta nada. Talvez você sinta alegria. Talvez você sinta tristeza. Observe o que você sente quando olha para a sua mão esquerda. Isso. Olhe para os seus dedos da mão esquerda, para a palma da mão. E respire profundamente. Depois eu vou dizer para você o que a sua mão esquerda representa. Agora, observe se é bom, ruim ou indiferente olhar para a sua mão esquerda. Talvez para você ela não esteja significando nada. Talvez o que ela representa não tenha a ver com você. Então respire profundamente. A sua mão esquerda está representando filhos seus que não nasceram com vida. Por isso que talvez, se você não teve filhos que não nasceram com vida, a sua mãozinha esquerda não está representando nada. Mas observe agora, sabendo que sua mão esquerda representa crianças suas que não nasceram com vida, seja com pílulas do dia seguinte, seja com DIU de cobre, seja porque você decidiu a si mesmo, seja porque nasceram de forma espontânea, sabe? Daquela vez que talvez a menstruação atrasou e depois você sentiu, ela veio atrasada, sabe? A maioria de nós mulheres tivemos filhos, a grande maioria. Tivemos filhos e não soubemos deles. Às vezes, crianças que vieram gêmeos em uma gestação, cujo filho nosso nasceu ou filha nasceu, mas eram 2 e nasceu só 1. Então, a sua mãozinha esquerda está representando essas crianças. Por isso, observe se você sente indiferente, se você sente assim indiferente, como se a mãozinha esquerda não representasse nada, possivelmente porque você não teve outras crianças que não nasceram com vida. Mas se você olha na sua mão esquerda e talvez seu coração pulsa, sabe? Talvez seu coração fique um pouco triste porque eles não estão aqui, ou às vezes fica alegre porque finalmente você os viu. Então seja como for. Respire e perceba. E agora, pode olhar de novo aqui para mim. E diga
Se você quiser escrever aí algo que você sentiu quando olhou para sua mão direita, representando o suicídio, né? E a mão esquerda representando as crianças que não nasceram com vida, sabe? Escreva sobre a sua percepção da mão esquerda, se foi bom, se for triste, alegre ou indiferente, certo? Se você quiser escrever, fique à vontade, tá bom? Enquanto vocês escrevem, eu vou olhar o que eu anotei aqui para falar para vocês sobre Câncer. Pronto, abre o olhinho, olhe pra mim de novo. Até porque eu fiz maquiagem, arrumei meu cabelo. Pra vocês gostarem de olhar pra minha carinha, né? Né? Ah, gente, Câncer na visão sistêmica. Sabe? Vamos lá. Olha só. Só 5 a 10% são de Câncer, né, que acontece conosco, é hereditário, tá? Então, gente, eu tô achando que vocês não fizeram a técnica, vocês não sentiram nada. Ah, agora tá chegando já as escritinhas. E quando a pessoa nunca quis ser mãe, nesse caso, o que pode ser? Ah, minha linda, tem que constelar, né? Tem que saber. Muitas vezes a gente não quer ser mãe, assim, tem vários motivos. Muitas vezes é quando a gente considera que a nossa mãe não foi boa o suficiente, ou pode ser outra coisa de fatores sistêmicos, assim, pode ser mais de uma possibilidade, sabe? Mão direita eu senti tranquilidade, mão esquerda senti formigar, meus dedos não ficava esticados, não senti nada. Ai, coisa boa. Minha mão direita, me lembrei de um tio que se suicidou e na mão direita senti uma sensação engraçada, de alegria. Eu perdi 3 gestações, uma era trigêmeos, tenho 5 anjinhos no céu. Oh, gente, a sensação engraçada, né, desse monte de menino, coisa linda. Direita, muito pesada, muita emoção e muito choro na mão direita. Nunca imaginei, pois mão direita, chorei muito, mão esquerda, não senti nada. A direita estava envelhecida e triste, a direita estava com mais brilho e feliz. Deve ser a esquerda, né? Maravilha, gente. Você sempre linda, Marta. Oh, gente, vocês que são lindas aqui. Esquerda, muito bonita. Oh, os neném aí, gente. Eu sorri para a mão esquerda e tive um aborto retido. Em alguns momentos fico triste quando estou com meu segundo filho por querer outro. Pois é, Carla, se você dá um nome, você integra, você inclui esse filho, essa tristeza passa, porque você já tem outro filho, entende? Então essa tristeza que a gente sente quando a gente tem outros filhos assim, porque você já tem o filho, sabe? Aí você tem a impressão que você tinha que ter mais um vivo, mas se você tiver outro filho, você ainda vai continuar sentindo falta, porque você precisa dar lugar para esse, tá? Incluir esse, falar para o outro que ele não é filho único e dizer se ele é, né, que ele tem outro irmão e tal. Certinho, gente? Agora vamos lá. Deixa eu falar para vocês sobre o quê? Gente, esse negócio parou de subir aqui. Vamos lá. Só 5 a 10% dos câncer, né, são hereditários. Apesar de não ter feito a técnica, lembrei de um colega de faculdade que se suicidou. Senti ao mesmo tempo raiva. E como você disse, olhei para a mão direita, como se estivesse lendo. Ah, pois é. Quando fertilização in vitro, só que não conseguia engravidar. Tudo, cada um que foi um embriãozinho é um filho seu, tá? É um filho seu que existe, que precisa ser incluído.
É verdade, depois que incluir os 5 bebês, meu coração se alegra quando falo deles. Isso, gente, olha aí, ó, vocês já estão dando feedback, ensinando outras mamães como a gente tem que fazer. E se a gente não fizer essas inclusões, gente, esse não incluir reverbera e gera efeitos nos filhos sobreviventes, tá? Outra coisa importante, se você sabe ou se você não sabe que teve filhos, isso de qualquer forma vai interferir nos sobreviventes e interferir na sua vida. Mesmo que você tome veneno achando que é suco, o efeito é de veneno, não é de suco. E são leis universais, tá? É assim que quem criou o universo achou de... Pelo menos o universo, eu não sei, mas pelo menos o planeta Terra, né? Funciona nessa toada. Então vamos lá. Quais são as causas emocionais do câncer, tá? Por que que é importante falar isso, gente? Porque se a gente já tiver esses sintomas, a gente sabe que precisa liberar, que pode liberar. E principalmente quando a gente procura fazer essa liberação com técnicas sistêmicas, o efeito é muito mais rápido, sabe? É muito mais rápido. Ai, gente, deixa eu pegar o... Aqui. Antes que esse celular grite que ele precisa de bateria. Pronto. Vou botar aqui. Então, o que que causa, né, o desenvolvimento do câncer? Olha só, hereditariamente é só 5 a 10%. Ou seja, na maioria das vezes somos nós. A nossa questão emocional, nossa postura, nosso emaranhamento. Muitas vezes, olha, eu já fiz constelações de pessoas com caso de câncer, né, que surge, a pessoa está repetindo algo que aconteceu lá com a bisavó, com a tataravó, algo difícil que aconteceu com os ancestrais dessa pessoa, sabe? Então, deixa eu baixando aqui um pouquinho. Então, é importante a gente saber, na nossa experiência individual, o que causa câncer. Observe se você tem mágoa. Mágoas de relacionamentos atuais ou anteriores, gente. Isso aí é um fator que leva muito a desenvolvermos câncer de mama, tá? Câncer de mama e câncer de útero. Mágoas e ressentimentos em relação ao nosso feminino, sabe? Em relação à nossa questão como mulher, sabe? E é importante que a gente perceba que isso pode ser resolvido até antes de que esse bloco de mágoa, de ressentimento possa se transformar numa doença tão séria. Então, isso acontece muito quando somos traídas, né? Quando a gente se sente traída, a gente se sente desvalorizada, a gente se sente agredida. Agora, nós precisamos perceber que se a gente é agredida, se a gente é desvalorizada, isso tem a ver com a nossa postura, sabe? Porque se a pessoa sai com uma outra mulher, é natural que a gente se sinta ferida. Agora, permanecer ferida longos anos até ficar doente, aí já é burrice, né, gente? Principalmente vocês que estão me escutando aqui, que sabem que isso tem solução, né? Que é possível liberar isso, sabe? É possível resolver na relação de troca. Oi, Michelle! Uhul também, né? Olha só, a ansiedade, o estresse ajuda a desenvolver o câncer, mas preste atenção, gente. Ansiedade e estresse não é causa, já é consequência. Por que eu fico ansiosa? Porque eu tenho medo de morrer muitas vezes. Opa, deixa eu amarrar isso aqui. Muitas vezes a ansiedade tem a ver já com uma conexão nossa com alguém do nosso sistema familiar, sabe? Muitas vezes eu já sinto ansiedade e a gente vai constelar essa ansiedade, já surge ali um ancestral que teve um destino difícil. Às vezes uma doença grave. E isso faz com que eu fique ligada naquela pessoa, naquele destino, e eu desenvolva aqui uma doença grave.
em honra e homenagem? Não. Eu desenvolvo uma doença grave porque eu estou interferindo por amor, mas interferindo no destino, julgando o destino daquela pessoa do meu sistema familiar. Deixa eu olhar aqui, parece que tem uma pergunta. Nódulos da tireoide também entraria como câncer? Depende, se for câncer sim, se não, não, né? É burrice mesmo. Gente, porque olha só, somos nós que decidimos o que entra dentro de nós, sabe? Se uma pessoa te elogia, tem gente que tem dificuldade, não consegue nem receber elogio. A pessoa diz que ela tá bonita, fala, não, são seus olhos. Ou ao invés de você receber aquilo com amor, né, com alegria, falar, meu Deus, então vou continuar nessa toada porque eu tô bonita, então tá ótimo, né? Agora, às vezes a pessoa diz pra você assim, eu não gostei do seu cabelo. Ao invés de você dar um xingo, né, dar uma resposta, fala, ainda bem que eu não arrumei meu cabelo pra você, né? Porque se eu tivesse arrumado pra você, eu ia ficar chateada porque você não gostou. Mas como eu arrumo meu cabelo é pra mim, né? A sua opinião não me interessa. A gente pode ser bruta sem educação. Então, quando eu falo que eu sou bruta sem educação, é nesse sentido, gente. Sabe? Mas não fica com mágoa, né? Não tem perigo de ficar com mágoa. Posso até ter câncer por outros motivos, mas por mágoa não é. Eu posso ter câncer porque eu sou braba. Então, a gente precisa observar que nós somos a pessoa realmente, a única pessoa que seleciona o que entra dentro de mim e o que não entra, né? E o que não entra. Se a pessoa te elogia, deixa isso entrar dentro de você. Se a pessoa te dá um xingo, se a pessoa te cutuca, se a pessoa te inferniza, sabe? Responde e larga aquilo pra lá, sabe? Hoje eu tive isso, inclusive, com a pessoa da família, sabe? A pessoa não tem postura e a pessoa, eu, por exemplo, não tenho costume de discutir com as pessoas, né? Não tem esse tempo, isso não. São respostas que a gente dá e pronto, e larga de mão. O tumor de ouvido. Bom, gente, olha, isso aí tem que olhar através da constelação. Eu posso falar aqui pra vocês só as maiores possibilidades, né? As maiores possibilidades, mas... o tumor de ouvido tem a ver com não sei o quê. Eu vou estar mentindo pra vocês, tá? Por quê? Porque às vezes eu falo uma coisa que não é aquilo, entende? Então aqui eu tô falando fatores emocionais que podem desenvolver câncer de mama e de útero. Essa parte do estresse, mas assim, tá, por que eu me sinto estressada? Por quê? Porque eu engulo, porque eu não tenho coragem de falar não, porque eu não tenho coragem de falar basta, porque eu não tenho coragem de falar chega, sabe? E aí eu me sinto estressada com alguém que eu não tenho coragem de responder, ou me sinto também agredida e ofendida, né? A visão sistêmica. Dentro da visão sistêmica, o que gera muitas vezes o câncer? Pessoas excluídas, pessoas cujos destinos foram destinos difíceis e que estão excluídas, tá? Ou seja, a pessoa, não vou nem falar daquele destino, né? Pessoas que foram mortas, pessoas que mataram, pessoas que passaram fome, pessoas que vieram de guerras e ninguém honra aquilo, enfim. Marta, sistemicamente, tem diferença de câncer maligno ou benigno? Gente, pra mim que todo câncer é maligno. Eu não sei se tem câncer benigno, não. Tem tumor maligno que é câncer e tumor benigno que não é câncer, tá? Pelo menos esse é o meu entendimento. Eu não sou médica, mas eu entendo dessa forma. Deixa eu olhar aqui se tem mais perguntinhas. Fia, se a gente não tivesse a genética que tem em relação à braveza, estaríamos ferradas. Pois é, prima, né? E olha que eu sou do lado da mamãe, o povo é mais bravo, né? E nós somos primas, né? Do lado de papai. Meu pai é muito ponderado, o seu pai também, né? A sua mãe, que é minha tia, também. Agora, do lado da minha mãe, gente do céu, o povo bravo, né? E bravo mesmo, de verdade, né? Não é só de falar, não. Agora, nós do nosso lado aí, né, prima? Somos bravos, mas não tão bravos. A gente é mais sem educação do que bravo mesmo. Visão sistêmica. Pessoas excluídas com destinos trágicos. Então,
Por isso que é importante, sabe? Muitas vezes quando a gente está com uma doença grave como câncer, olhar para isso, pra gente perceber onde é que começou. Gente, isso que eu vou falar agora é muito importante. Por que gera um péssimo efeito quando a gente fala assim, nossa, a pessoa fulano de tal tá lutando contra o câncer. Ou fulano de tal perdeu a luta contra o câncer. Fulano de tal perdeu a guerra contra o câncer. Por quê? Gente, o câncer ou o suicídio, quando alguém tem essa tendência ou essa doença, a doença, preste atenção nisso, a doença está representando algumas pessoas ou uma pessoa especificamente. Então, tá representando uma pessoa ou mais pessoas. Então, quando eu rejeito o câncer, quando eu excluo o câncer, quando eu não quero olhar para ele, eu estou excluindo ainda mais as pessoas que estão relacionadas com aquela doença. Eu estou excluindo ainda mais as pessoas que tiveram destinos difíceis. Estou excluindo ainda mais as pessoas que foram mortas pelos membros da minha família. Então, por isso, o que eu tenho que... Por isso que eu falei, assistam Uma Nova Mulher. Vocês vão ver lá o constelador dizendo para a moça que tá com câncer. Mais ou menos assim, né? O que você me diz de concordar com o câncer? Entende? Ai, Marta, se eu concordar com câncer, eu vou morrer de câncer. Não, talvez aí você consiga se curar do câncer. Quando você olha com amor, porque aquela enfermidade, ela está dizendo que tem pessoas excluídas. Aquela enfermidade está dizendo que tem pessoas que precisam serem dadas a elas um lugar no seu coração. Pessoas que precisam ser vistas. Pessoas que precisam... perceber que você não tem medo delas e nem do destino delas, tá? Eu já vi casos de câncer onde a pessoa estava desenvolvendo câncer de medo de ter câncer. Como Freud já dizia, nós somos dominados por tudo que a gente rejeita. Entende? Então, se eu rejeito, se eu quero lutar, você vai perder. Se você não perder para aquele câncer naquele momento, daqui a pouco você vai ter outra doença, vai ter outra coisa grave. Sabe? Tem gente que não quer falar da morte porque acha que se falar da morte vai morrer. Você vai morrer de todo jeito. Então, procure olhar, como Bert Hellinger dizia, né? Quando olhamos para a morte, ela pode ser uma ótima conselheira. Gente, muitas vezes, não vocês, mas vizinhos de vocês, vivem como se não fosse morrer. Sabe? Tem pessoas que não pensam que ela pode morrer amanhã e ser uma pessoa detestada, uma pessoa antipática o tempo todo. Sabe? Pense. Se a pessoa olha você lá dentro do caixão e fala, nossa senhora, mas era chata. Né? Então, deixa eu ler aqui. Alguém escreveu, minha avó descobriu um câncer na medula e minha mãe morre de medo dela ter também. Por ela também tem quase o mesmo problema que ela. Isso, infelizmente, atrai, não é mesmo? Sim. A mamãe sua mamãe, pra talvez não ter, né? Deixa eu tirar esse negocinho. Oh, meu Deus, foi tirar o negócio aqui. Talvez para sua mãe não ter essa questão, muitas vezes ela precisa olhar para a mãe dela, né? E se curvar diante desse sintoma, tá? Desse sintoma. Deixa eu só escrever um negócio aqui. Gente, formação em constelação. Eu vou escrever aqui formação em constelação. Só para vocês lembrarem, porque chegou pessoas depois. Então, se alguém tiver interesse e gostaria de fazer formação em constelação comigo, né? E se quiser que a gente coloque seu nominho na caixinha de alta vibração, é só escrever constelação aí, tá? Aí, ó, minha mãe teve câncer, meus 2 irmãos teve já. Então, você pode fazer esse movimento, sabe? De se curvar e deixar com eles tudo o que só eles têm o direito de carregar. Agora, eu vou fazer um exercício, tá?
Então vocês fiquem aí atentos que eu vou fazer um exercício sobre câncer agora mesmo. Nós fizemos sobre suicídio e agora vamos fazer sobre o câncer, certinho? O que mais gera câncer? Assassinatos na família, já falei, e crianças abortadas, que eu já falei também. Tanto gera impulso de morte quanto doenças em si mesmo. Por quê? Olha, a mágoa desenvolve câncer. A gente sabe disso, né? Louise Hay fez um trabalho lindo, né? Ela faleceu há pouco tempo agora. E ela teve câncer muito forte, quase em estágio terminal, e ela se curou, chama Louise Hay. E depois, então, ela ainda viveu, ela morreu com quase 90 anos por aí. Oi, Grisiele linda Silva. Boa noite, Marta, minha mestra. Osana, parece. Gente. Boa noite. Mestra eu não sou, não, mas amo vocês estarem aqui. Então, olha só. Crianças abortadas gera tanto suicídio, impulso de se matar, né? Quanto o câncer. E eu quero falar uma coisa para vocês, diante da questão da quantidade de jovens que estão tirando a própria vida, tá? Deixa eu só ler o que tá dizendo aqui. Edir, minha aluna, freira linda. No caso, ela viu um amigo sentir morto quando ela era criança lá. Eu não... No caso, ela viu um amigo e sentiu morto quando... Eu não entendi. Edir, eu acho que faltou alguma palavrinha. Não entendi. Boa noite a todos vocês. Tem um documentário dela. Tá, sim. Da Louise Hay, exatamente. Tem um documentário dela, Você Pode Curar Sua Vida, exatamente. Então, a Louise trouxe, né, esse ensinamento muito lindo. Então, eu quero falar para vocês agora 4 atitudes que precisamos ter com os nossos jovens. Eu já falei dos traumas de nascimento, dos nascimentos cirúrgicos, como isso leva as crianças a se matarem. Já falei que o Brasil, né, tem aumentado, o Brasil não, aqui nas Américas tem aumentado muito o suicídio, que o Brasil é o segundo país no mundo com crianças nascidas de cesariana, só que na verdade ele é o primeiro, porque a OMS, ela fala sobre o Brasil ter 55% dos nascimentos no Brasil são de cesárea, mas acontece que se for olhar o setor privado é 86%. Então já expliquei, quem não estava aqui na live e quiser saber porque os nascimentos cirúrgicos impulsionam as crianças a se matarem, eu vou deixar a live salva, né, se o Instagram permite, tem vezes que não permite, e aí vocês podem assistir para vocês fazerem alguma coisa que eu não vou repetir não. Certo? Agora, como agir com as nossas crianças, seja nascido de cesariana ou nascidos de parto normal? Ouça-os por alguns momentos por dia. Gente, não é a quantidade de tempo que a gente passa com os nossos filhos que realmente faz com que eles tenham abertura conosco. Nós precisamos tirar um tempo específico para ouvir as nossas crianças. Não é o dia todo, sabe? Hoje eu estava no salão e lá um menino ligou para a mãe que ele não queria ir para a escola. Eu fiquei pensando, gente, como ela falou umas 20 vezes com esse menino que era para ele ir para a escola. Se essa mãe tivesse autoridade, ela falaria quantas vezes para esse menino? Uma. Aí talvez ele dissesse, mamãe, mas hoje a gente vai sair às 3h30 da tarde. Fala, não, meu filho, olha o tom de voz. Não, meu filho, mas é melhor que você vá, porque se você vai ter aula das 13 às 15h30, esse período é importante. Depois você vai ficar 4 dias sem aula. Percebe? É nesse tom que a pessoa que tem autoridade fala. E as pessoas entendem, sabe? Então, ouça-os por algum momento por dia. Tire um tempo, que seja à noite, se for o caso, sabe? Não interessa se o menino quer ficar no telefone, se você quer ficar no telefone. Tire pelo menos de 20 a 30 minutos para você ouvir como foi o dia do seu filho.
O que ele precisa dizer para você sorrir com ele, para você fazer uma leitura, para você contar uma história, para você falar sobre o seu próprio dia, para você divertir e desfrutar em 20, 30 minutos. Não é o momento de você chamar a atenção dele, de você dar bronca nele, não. É o momento de você ouvi-lo, tá? E junte todos. Ah, tem 3, 4 meninos, bote esses meninos lá. É o momento que você tira para eles. Porque não adianta você passar o dia todo, ou ficar a noite inteira, ou quantidade de tempo. Não, você precisa ter qualidade de tempo com as crianças, tá? E essas crianças, ai, Marta, ele tem 12 anos, 13 anos. Aí é que você precisa ouvir mesmo, entende? Outra coisa, olhe o que seu filho tem feito. Não vem com essa, não aceite eles falar pra você, mãe, eu não permito que a senhora olhe meu celular. Não, você olha sim. Você só não vai olhar o que seu filho tá fazendo, com quem ele tá andando, com quem ele tá conversando, que site ele tá funcionando, visitando, o dia que ele estiver sozinho lá na casa dele. O dia que ele der conta de se autossustentar. Enquanto ele estiver dentro da sua casa, você precisa, porque ele precisa que você o proteja. Ele precisa que você saiba com quem ele está lidando, certo? Então, o percentual de morte de pré-adolescentes e adolescentes é altíssimo, tá? No Brasil, altíssimo. A cada 40 minutos, mais ou menos 40 minutos, um jovem se mata e 20 outros tentam se matar. Então, essas crianças, esses jovens, precisam dos pais. E você precisa ouvir, tá? Não deixe para ouvi-lo só quando ele já tá recolhido lá dentro do quarto dele, não. Não deixa para ouvir, para bater papo com ele, para conversar com ele. E também não fique conversando o dia inteiro. Não vá conversar com seu filho como alguém que precisa conversar com seu filho. Não, você vai conversar com seu filho porque ele precisa conversar com você, tá? E isso vai dessa conexão, desse jeito. Não fique toda hora dando bronca no seu filho. Isso é falta de respeito e ele vai ficar bravo com você. Segunda coisa, estabeleça limites. Se você mora com o pai do filho ou não, vocês dois precisam conversar para estabelecer acordos em relação à condução do filho. E se em algum momento você quer agir diferente do sistema do pai dele, ou o pai dele quer agir diferente, ou você é o pai que está aqui, entre em acordo. E se em algum ponto a mãe acha que tem que ensinar de um jeito e o pai de outro, então diga para o menino: eu conduzo você assim porque eu acredito dessa forma. E o papai conduz você de outro jeito porque ele acredita dessa forma. Então você vai comigo nessa direção, vai com o papai na outra direção e depois você vai ver com qual dos dois lados você acha melhor, sabe? Mas quando o papai te conduz dessa forma, não é que ele tá errado. Simplesmente ele e a mamãe pensamos diferente em relação a esse ponto de vista, sabe? Então não afaste o seu filho do pai, sabe? Não afaste seu filho do pai porque ele tem valores que você acha que não são certos. Muitas vezes, olha só, muitas vezes os filhos só não entram para a dependência química quando a mãe concorda com o pai alcoólatra ou com o pai dependente químico. E esse concordar é dentro do nosso coração, sabe? Dê responsabilidade para esses meninos dentro do lar. De acordo com o tamanho deles, você já pode dar, sabe? Por exemplo, uma criança de 3 anos, ela já deve juntar os brinquedos dela. É tarefa. Ela, com 4 anos, ela já consegue fazer isso também. Entendeu? Com 6 anos, ela já consegue fazer algumas atividades a mais. Então, não deixe que mesmo que você tenha quem ajude, mesmo que você tenha pessoas em casa que façam o trabalho para você, ainda assim você precisa tirar alguma coisa, olhar alguma situação para você pedir seu filho para que ele se sinta útil dentro de casa, tá? Que seja tirar o cocô do cachorro, que seja fazer alguma coisa lá. Então você precisa passar tarefas para ele de acordo com a idade dele, certo? Respeite os pais, o papai desse menino, porque nós mães e as mulheres estamos muito mais ligadas à morte e os meninos ligados, e os homens ligados à vida e à permanência na vida. E nós mães é quem apresentamos
o filho para o pai e o pai para o filho. Quando a gente apresenta mal esse pai, esse filho vai olhar para o pai julgando o pai. Então, se ele julga o pai, ele se afasta do pai. Se ele se afasta do pai, ele vai ter mais propensão a tirar a própria vida. Porque o homem, o masculino, o pai é que dá limite. Estando vocês morando juntas ou não. Juntos ou não, tá? É importante ter esse respeito para com os pais, para com o homem que você escolheu para transar com ele e ter filhos, tá? Então, nós escolhemos, são as fêmeas que escolhem os machos. Então, de alguma forma, por algum motivo, você escolheu. Seja para ter só um momentinho, né? Como diz o nosso amigo, não importa se foi só um lanchinho ou se vocês ficaram muito tempo juntos. Desse encontro, as crianças de vocês nasceram. Então, está nas nossas mãos, nas mãos da mulher, as maiores e da mãe, as maiores possibilidades de fazer os nossos filhos darem certo. Agora, quem quer fazer um exercício sobre câncer? Quem quer técnica de novo? Eu tô achando legal, gente. Vocês estão gostando dessa história de fazer técnica com todo mundo? Porque muitas vezes, né, eu atendo aqui vocês individualmente e ajudo também. Porque às vezes, a hora que eu tô atendendo uma pessoa, a hora que eu tô atendendo alguém, a pessoa... Outras pessoas que estão assistindo, né? Melhoram, também se curam, também percebem alguma coisa, né? Então vamos fazer. Olha, muita gente que querem. Que maravilha! Sejam muito bem-vindos, que chegou agora, gente. Então... Muitas vezes nós temos dentro do nosso coração mágoas que a gente não sabe. Então, nesse instante agora, feche seus olhos por um instante. Respire profundamente, com seus olhos fechados. Isso, respire. E leve seu pensamento até o seu coração. Até o seu coração e respire suavemente. E agora, nesse instante, mais uma vez, nós todos estamos conectados. Estamos de corações conectados. E a alta vibração de cada um de nós vai aumentar ainda mais. E nesse instante, de olhos fechados, sinta e perceba um raio, uma névoa de luz branca brilhante desce sobre o topo de sua cabeça. E você percebe com os olhos do seu pensamento que esta luz brilhante penetra o seu cérebro, irradia no córtex, inunda de luz o líquor, inunda de luz o hemisfério direito e esquerdo. Veja com os olhos do seu pensamento esta luz iluminando o seu cérebro. De olhos fechados, você consegue visualizar essa luz branca inundando a região límbica, sede dos sentimentos. E veja agora como essa luz branca vai dissolvendo manchinhas escuras no seu cérebro. Está tudo bem dissolver essas manchinhas escuras, essas manchinhas, esses pontos da região límbica. Fala de emoções contraditórias, de emoções de mágoas, raivas, ressentimentos. Isso, essa luz que inunda o seu cérebro, inunda agora o bulbo raquidiano, o corpo caloso. Inunda de luz a glândula pineal, que está no centro dos hemisférios cerebrais. Eu quero que você visualize essa luz e com a face sorridente. Isso, sorria com sua face. Afinal de contas, essa luz que desce sobre você
Eu estou canalizando ela agora. Ela é energia Reiki. Eu estou canalizando, eu como mestre em Reiki Usui, como mestre em Reiki quântico, estou canalizando essa luz, a energia Reiki que desce. Inunda os seus olhos, irradia de dentro para fora, em sua testa, em seus olhos. Inunda a sua garganta, a sua língua e vai dissolvendo. Respire profundamente. Isso. Inspire profundamente pelo nariz e solte pela boca. E quando você inspira pelo nariz profundamente, essa luz branca que desce sobre você, ela aumenta ainda mais. E veja como irradia luz branca, brilhante de dentro para fora, inundando a sua face e desce pela garganta, iluminando a tireoide, a laringe. Isso, inspire profundamente. A faringe, o esôfago, inundando de luz. A traqueia. E desce até o seu estômago, irradiando luz em seu estômago, inundando de luz os seus pulmões, o seu coração. Inspire profundamente de novo, visualizando essa luz branca, brilhante, intensa, iluminando o seu tórax. Lembre-se, a energia é direcionada pela nossa mente. Toda a energia é direcionada pela mente que pensa. E você está inundando de luz agora os seus intestinos, o fígado também, o baço, o pâncreas. O fígado liberando a raiva, os pulmões liberando a mágoa, o coração liberando a tristeza. O baço, o pâncreas, liberando a amargura pela vida. Iluminando os intestinos, liberando traumas antigos, inundando de luz os seus genitais internos e externos. Essa luz desce pela sua coluna vertebral, inundando todos os neurônios do seu corpo brilham como luz nesse momento. Todos os neurônios brilham intensamente e o seu corpo agora é conduzido por sua essência e as sinapses acontecem de uma forma harmoniosa e linda e todo o seu corpo absorve esta luz e a luz desce pelos seus quadris, inundando as suas coxas até os seus joelhos e liberando nos seus joelhos a dificuldade de concordar com as pessoas. Libere de você agora o desejo que você tem de dominar as pessoas e as situações. Libere isso de você e seus joelhos ficarão melhores. E essa luz desce por suas canelas, pernas até os seus tornozelos, fortalecendo em você a sua capacidade de caminhar pela vida. E essa luz desce até os seus pés. E agora veja saindo na sola dos seus pés uma energia escura ou pontos escuros. A luz branca continua descendo sobre o topo de sua cabeça, passando por dentro do seu corpo. E lá na sola dos seus pés, você percebe saindo os blocos de energia escura, densa. E agora você se percebe irradiante, como uma lâmpada de luz. E você toma a decisão de nunca mais se incomodar com o que as pessoas falam de você e pra você e sobre você. Só os tolos falam de alguém e só os tolos aceitam o que falam sobre você.
Especialmente se as pessoas que falam sobre você falam sem o seu pedido, sem que você tenha pedido. Falam e te desrespeitam porque falam de você e sobre você, sem que você tenha dado autorização. Então, se a pessoa não tem a sabedoria de saber que nós não falamos das pessoas e para as pessoas sem que nos peçam, se a pessoa não tem essa sabedoria, você deve ter a sabedoria de não se incomodar com aquilo que falam sobre você e para você e de você. Cada pessoa fala sobre si mesmo, a menos, principalmente quando elas falam assim, sem autorização. E as pessoas que falam assim não têm sabedoria. E se você também falava ou agia dessa forma, tome a decisão de fazer diferente e cuidar da sua própria vida. Somente quem cuida da própria vida e só da própria vida prospera. E se alguém vier até você e pedir ajuda, e se essa pessoa realmente estiver numa postura de quem merece receber ajuda, você pode ajudar. É assim que nós prosperamos e nos curamos. E as pessoas, ninguém te magoa. Preste atenção nisso, ninguém te magoa. É você que se deixa magoar. Quem se deixa magoar são as pessoas que valorizam o que as pessoas falam pra você e de você. E se você para de se incomodar com isso, ninguém te magoa. Às vezes ficamos bravos porque a pessoa não te respeita. Mas mágoa não. Mágoa não. Então agora essa luz brilhante irradia em seus braços e mãos, em todo o seu corpo. E você toma a decisão de agir diferente. E essa luz criada pela sua própria mente, ela está limpando o seu coração, todos os seus órgãos, e você está mandando uma informação para cada célula do seu corpo. Você está mandando uma informação. Eu libero mágoas, ressentimentos, raiva, amargura. Eu libero tristeza e tudo aquilo que eu preciso liberar para ser mais saudável e mais feliz. E agora, nesse momento, então, você respira profundamente e diga: eu valorizo somente o que eu penso sobre mim mesma. Eu, e somente eu, sei sobre mim. E é só eu mesma que posso me mudar. Então você respira e pode abrir os seus olhos. E essa vibração, essa energia que está vibrando em você vai ficar no mínimo por 24 horas. E se depois você precisar continuar com ela, você pode lembrar de novo desse momento e reativá-la. Lúcia Mello, que bom que você entrou aqui agora, né? Eu não sei se você entrou aqui pela primeira vez. Gente, quem tá aqui ainda pela primeira vez? A Lúcia tá dizendo bingo, né? Então, gente, são coisas tão simples que muitas vezes nós não sabemos, né? Olha só, hoje, né? Porque isso acontece, não é porque eu tô aqui, não é porque eu sou terapeuta há quase 18 anos, porque eu tenho 18 mil horas atuando com as constelações, que eu não tenho pessoas da minha família que me atazanam de vez em quando, gente. Atazanar significa ninguém. Há muitos anos eu não sinto mágoa, mas muitos anos. Mas braba eu fico, de vez em quando sempre, tá? Só me cutucar eu fico brava, entende? Vou contar uma historinha enquanto vocês estão escrevendo aí. Vou contar uma historinha. Existia um sábio, como que é?
Não, lembrei. Alguém andava viajando pelo mundo, né? E era um homem que era muito bravo. Ontem mesmo fiquei muito magoada com uma pessoa. Pelo amor de Deus, né? Vamos parar com isso, não. E aí, esse moço caminhava. Vão colocando aí o que é que vocês sentiram, gente. Se vocês sentiram alguma coisa, veja como isso é vibrante. Depois eu vou falar um pouquinho porque isso acontece, mas eu senti de contar essa história, porque eu acho que vai servir pra vocês aqui, né? Pra Lúcia e pra outras pessoas também. Olha só, alguém viajava pelo mundo e ele tinha percebido, escutado, que a gente precisa ter paciência com as pessoas, que a gente precisa ter compreensão com as pessoas, que a gente precisa perdoar as pessoas. Então, por mais que as pessoas fizessem algo estranho com ele realmente procurava deixar passar, sabe? E aquilo ia acontecendo, e ele realmente sentia na obrigação de relevar isso, sabe? E aí um dia, então, ele encontrou um sábio. E esse sábio foi e disse para ele, falou, olha, nós precisamos sim compreender as pessoas, mas nós precisamos rosnar, né? Mostrar os nossos dentes quando as pessoas nos agridem. Então isso é sabedoria também. Aí o sábio disse, se você não mostrar os seus dentes, as pessoas vão passar sobre você. E essa pessoa ficou pensando sobre isso, sabe? E ele seguiu, porque ele era um viajante, ele seguiu viagem. E logo daí um tempo, ele pensou, será que isso funciona? E ele chegou num lugar e encontrou uma cobra, uma cobrinha. E a cobrinha, então, ninguém brincava com a cobra. Por quê? Porque todo mundo tinha medo que a cobrinha mordesse neles. E aí a cobrinha estava chorando na beira do caminho, e tinha os outros bichinhos brincando, né? Tinha elefantes brincando, coelhos e tal. E ele chegou e perguntou, falou, cobrinha, por que você tá chorando? E ela disse, porque ninguém quer brincar comigo, porque todos têm medo de mim. Todos têm muito medo de mim, que eu morda neles, como eu sou uma cobrinha venenosa. E aí ele lembrou dele mesmo, que antes de ele procurar ter compreensão, paciência com as pessoas, ele era assim também, grosseiro, bruto, sem educação, e as pessoas tinham medo dele. E aí ele pensou, bom, eu vou ensinar essa cobrinha o que eu aprendi com o sábio, vamos ver se funciona. E aí ele falou pra cobrinha, né, falou assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, fale para as pessoas que você não vai morder mais, né, que você não vai mais morder. E aí as pessoas vão brincar, e os outros bichinhos vão brincar com você. Só que ele esqueceu de contar outra parte. Ele só lembrou da parte dele, né? Que ele tinha aprendido a falar para as pessoas que ele teria paciência, que ele ia compreender as pessoas e que ele não ia mais esmurrar as pessoas. Então ele falou isso para a cobrinha e foi embora, né? A cobra falou para os outros bichinhos. E os bichinhos aceitaram que a cobra brincasse com eles, porque ela falou, olha, eu me comprometo, não vou morder em vocês. E aí o homem foi embora, fez o que ele tinha que fazer. 2 dias depois ele volta e passa pelo mesmo caminho. Quando ele volta, que passa lá, a cobrinha tá toda macetada lá no chão, não tá morta, mas tá semi-morta. E ele olhou a cobrinha lá toda apanhada, né? Pisoteada, e ela disse, cobrinha, o que aconteceu com você? Eu passei aqui há 2 dias e você não brincava, estava chorando, eu falei para você falar para as pessoas que você não ia morder neles, e o que aconteceu? Ela disse, meu amigo, quando você disse para mim dizer que eu não iria morder neles, você não sabe o que aconteceu, todos eles quiseram me pisar, me pisotearam, me bateram, né? E ele disse, nossa, cobrinha, eu sinto muito. Eu tinha aprendido com um mestre, com um sábio, mas eu esqueci de te dizer. Você deve falar para eles que você não vai morder neles, caso eles brinquem com você. Mas se eles vierem te pisotear, você não precisa morder rapidamente,
mas você pode e deve mostrar as presas e mostrar os dentes, tá? Então nós temos que ser assim. Nós temos que ter compreensão com as pessoas, né? Tem pessoas que são loucas, né? Problema mental, e nós também estão internadas, mas tem pessoas que estão do lado de fora, né? Então, quando a gente encontra uma pessoa que tem distúrbio, e às vezes esses distúrbios não são tão visíveis, a gente precisa compreender as pessoas, que elas fazem o melhor que elas podem fazer. Porém, se elas não nos respeitam, a gente não precisa morder demais, mas a gente precisa fazer igual a cobrinha, a gente precisa arreganhar os dentes, tá? Então, meus amores, muito obrigada por estarem aqui. Na próxima terça-feira, eu espero que a minha pequena cirurgia, exatamente, saber colocar os limites, né? Na próxima terça, mesmo eu fazendo a cirurgia, eu quero estar aqui com vocês, nem que seja um pouquinho, né? Eita, por isso mostro os dentes mesmo. Pois é, gente. E mostrar os dentes não nos deixa com mágoa, né? Não nos deixa carregar esses pesos que nos gera câncer, tá bom? Então, meus amores, até a próxima terça. Conforme eu esteja na próxima terça, eu vou só vir aqui e falar uns 30 minutos com vocês sobre materialização de sonhos. Eu até falei na semana passada que eu faria isso hoje, mas como eu não fiz a cirurgia, eu podia falar mais tempo, então eu decidi falar desses dois temas, tá bom? Um beijo! Obrigada por estarem aqui. Vamos seguindo sempre de corações conectados. Tchau, tchau!